Conhecer a Deus de verdade. Essa é uma das coisas que nós precisamos estar buscando como cristão, conhecer a Deus de verdade. Agora, como conhecer a Deus de verdade, né? Eu preciso entender que o único livro que vai estar falando a respeito de Deus é a Bíblia Sagrada. E eu preciso estar dentro desse livro, buscando esse conhecimento a respeito de Deus para o meu crescimento espiritual e para o meu desenvolvimento. Então, eu só tenho como conhecer a Deus de verdade quando eu tenho um envolvimento sincero, direcional, através da Bíblia Sagrada. Eu tenho colocado aqui para você alguns métodos e algumas formas de você conhecer melhor a Bíblia. Por isso, é muito importante você sempre estar aqui comigo nesse canal, buscando este conhecimento para o teu crescimento espiritual. Agora eu vou deixar aqui para você alguns pontos essenciais para que você venha conhecer a verdade da palavra de Deus e desta forma estar conhecendo a Deus de verdade. Primeiro, João capítulo 17, versículo 3, da palavra do Senhor vai dizer assim, olha, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, o Jesus Cristo, a quem enviaste. O conhecimento, irmãos, da Bíblia Sagrada transforma o ser humano a partir do momento que ele conhece verdadeiramente a Bíblia e entende que a Bíblia Sagrada é o nosso manual, é o nosso mapa direcional em caminho aos céus. Por isso precisamos conhecer a Bíblia para conhecermos Jesus e, através desse conhecimento, alcançarmos a salvação. Conhecer Deus de verdade não é apenas saber sobre Ele, mas é trazer um método de relacionamento. Eu tenho falado aqui muito a respeito de estar buscando um relacionamento com Deus, ao invés de fazer uma leitura vazia da Bíblia, porque é muito importante nós buscarmos esse método de relacionamento da palavra, pelo simples fato de que a palavra de Deus é direcional para Jesus, para Deus. Quando nós buscamos esta leitura bíblica, nós passamos a conhecer a Deus. Muitas pessoas conhecem as doutrinas, frequentam igreja, falam de Deus, mas nunca buscam conhecer Deus de verdade, ter um encontro real com Ele. A verdadeira vida cristã é quando você nasce do conhecimento íntimo de Deus. Olha só a importância da oração. Olha só a importância de você parar e meditar na Bíblia. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim, olha, conheçamos e prossigamos e conhecer ao Senhor. É um aprendizado contínuo. Não pode parar de conhecer, não pode parar de buscar. Algumas pessoas acabam relaxando a partir do momento que elas atingem um certo grau de conhecimento da Bíblia. E elas acabam relaxando pelo fato de que eu não preciso conhecer mais. Mas o aprendizado da palavra de Deus é contínuo, não é algo que você conheceu e parou por ali mesmo. Não, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3, parte A do versículo. Agora, qual é a diferença entre conhecimento teórico e conhecimento relacional? Conhecimento teórico. Olha só, hein? Se você estiver seguindo esse caminho, cuidado, é um caminho perigoso. Conhecimento teórico. Conhecimento teórico é saber de fatos, doutrina, histórias bíblicas, ter argumentos religiosos e citar versículos de cor. Esse é o teórico. Pastor, então se eu faço isso tudo aí é um problema? Não, meu irmão, é muito bom você saber os fatos bíblicos, você ter as doutrinas bíblicas gravadas no teu coração, você saber as histórias bíblicas, você ter argumento religioso para poder estar ali argumentando a respeito da tua fé, você saber versículos bíblicos, isso é muito bom. Agora, quando é só teórico que se torna o problema, né? O problema não é você saber, é você ter esse tipo de conhecimento. O problema é esse conhecimento ser teórico, não ser algo que você vive. Aí que entra a questão do relacional. Qual que é o conhecimento relacional? É andar com Deus diariamente, ouvir a sua voz, sentir a sua presença e a direção dele para a tua vida e ter um coração transformado. Quando você anda com Deus diariamente, todos os dias está mantendo uma vida de oração, convidando o Senhor para estar na tua vida e te direcionando os passos e perguntar para eles antes de tomar uma atitude, sentir a voz, ouvir a voz, sentir a direção dele para você e ter um coração transformado. Isso se junta com a parte de cima que é o teórico, quando os dois andam juntos, meu irmão, é muito bom. É muito bom. Você tem que andar com a teoria junto com o relacional. As duas coisas têm que andar junto. Porque quando é muito teórico, é muito frio, muito sem sentido e racional. Quando é muito emocional, se torna também algo muito ruim, porque a pessoa, ela não tem a teoria, não tem uma base e pode virar uma seita. Então, você precisa ter o teórico e você precisa ter o relacional para caminhar bem na presença de Deus. A diferença entre um e o outro é essa. O teórico sabe dos fatos, sabe das doutrinas, tem argumento. O relacional vai tudo para o sentimento, vai tudo para o ouvir, sentir. Agora, quando os dois estão juntos, meu irmão, Mateus capítulo 15, versículo 8 diz, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim.
nós precisamos honrar a Deus com os nossos lábios e precisamos estar com o nosso coração próximo de Deus. Desta forma, nós estaremos agradando a vontade de Deus e alcançando o objetivo de ser um cristão melhor, para glorificar o nome santo do Senhor. Esse tem que ser o objetivo, essa tem que ser a nossa meta. Agora, por quê? Conhecer a Deus é o maior propósito da vida de todo cristão. Irmãos, conhecer a Deus, se não é o teu maior propósito, deveria ser. Deveria ser o seu maior propósito. Porque, primeiro, fomos criados para isso. Gênesis capítulo 1, versículo 26 vai dizer, olha, façamos o homem à nossa imagem. Segundo, porque só nele encontramos sentido. Existem pessoas buscando aí sentido para viver, sentido para fazer as coisas e não tem. Mas a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, vai dizer assim, olha, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Não existe outra forma de viver, não existe outra forma de nos mover, não existe outra forma de estarmos sendo direcionados a não ser pelo Senhor nosso Deus. Terceiro, porque a salvação é relacionamento com Deus. Mateus capítulo 7, versículo 23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Vão existir pessoas que vão ouvir essa voz. Aquele que não tem relacionamento com Deus, aquele que não tem o sentimento relacional com Deus, não conhece a salvação. Não vai ser salvo. É relacionamento, não é só leitura. É relacionamento, não é só conhecer, não é só saber as Escrituras. Hoje nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Alguém pode dizer assim, mas isso é verdade, pastor? É verdade, meu irmão. Sabe por quê? Se fosse só conhecimento, quem teria mais conhecimento do que todo mundo aqui são os judeus. Eles têm a Bíblia original na mão deles, eles têm a língua original. Mas a salvação, ela chegou até a mim. A salvação, ela chegou até você. Por isso nós precisamos conhecer esse Deus. Conhecer a verdade de Deus é o que nós precisamos ter todos os dias como propósito de vida. Agora, pastor, eu entendi. Agora, como que eu faço para conhecer a verdade de Deus? Primeiro, busque com um coração inteiro, não pela metade. A palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, vai dizer assim, olha, buscar-me-eis e achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. É necessário você buscar com o coração entregue, ler a palavra do Senhor, mas entregue por completo, sem religiosidade, mas com intensidade e sinceridade na palavra de Deus, buscando conhecimento, buscando envolvimento, buscando ali ter entendimento daquilo que está escrito para o teu crescimento espiritual. Segundo, ore com intimidade, não com formalidade, sabe? Aquela oração quadrada, não, irmãos. Quebranta-se aos pés do Senhor. Eli, quando estava diante de Ana, ele não compreendia a forma que Ana estava se quebrantando aos pés do Senhor, pelo fato dela estar chorando aos pés do Senhor. Ele teve uma visão errada daquele quebrantamento que ela estava tendo, mas, de verdade, ela estava se quebrantando aos pés do Senhor, porque ela precisava ver mudança, ela precisava ver um milagre dela. Agora, quando você ora com intimidade, sem a formalidade, muitos não vão entender a maneira de se expressar diante do Senhor, mas quando você tem intimidade com Deus, você se aproxima dele. Não é apenas uma oração decorada, mas é você estar falando aquilo que está dentro do teu coração para Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6 vai dizer, entra no teu quarto, ora ao teu pai, que vê em secreto, intimidade. O Senhor, Ele está te vendo. Terceiro, irmãos, leia a palavra de Deus como o Espírito Santo, não é a ler a Bíblia como se estivesse lendo um jornal, porque em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia Sagrada vai dizer assim, olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, a Bíblia revela o coração de Deus, e para entender o coração de Deus é necessário você ler a palavra do Senhor com espiritualidade, com a presença do Espírito, só assim os seus olhos vão se abrir para aquilo que é espiritual, que está escrito dentro da Sagrada Escritura. Quarto, obedeça aquilo que o Senhor ele está te mostrando dentro das Escrituras Sagradas, porque em João capítulo 14, versículo 21, a palavra do Senhor vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este me ama. Ou seja, conhecer sem obedecer é ilusão espiritual. Quantas pessoas estão iludidas espiritualmente, estão achando que estão servindo, mas na verdade elas estão caminhando em direção a um passo largo, em direção ao inferno. A Bíblia Sagrada ainda vai nos mostrar em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, o que anda com os sábios será sábio, ou seja, tenha comunhão com outros que o conhecem, não tenha comunhão com quem não tem comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus tem que ser seu objetivo principal para o teu crescimento de espiritualidade, alcançar o propósito de Deus na sua vida. Andar com Deus é necessário. Agora, ande com pessoas que conhecem, que se aproximam de Deus e têm vontade de estar próximo de Deus, pois aquele que anda com pessoas que conhecem a Deus se aproxima de Deus também. Agora, meu irmão, qual é o resultado de conhecer a verdade? Qual é o resultado de conhecer a Deus? O resultado disso tudo é você ter uma paz que excede todo entendimento, uma vida frutífera, sabedoria divina, forças nas lutas, amor que transforma. Daniel capítulo 11, versículo 3, mas o meu povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza.
mas o povo que conhece ao Deus se tornará forte e fará proezas. Você está conhecendo a Deus de verdade ou você apenas está ouvindo sobre Ele? É importante você conhecer a Deus de verdade. A maior experiência da vida do ser humano é poder estar próximo de Deus. Não se trata de uma religião, mas sim trata-se de relacionamento pessoal, estar perto de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer: aproximai-vos de Deus, e Ele aproximará de vós. Fique com essa palavra hoje, é esse o estudo de hoje para a tua vida. Creio que este estudo possa estar falando profundamente ao teu coração, pois eu acredito que o Senhor ele tem uma grande obra está realizando sobre a tua vida. Inscreva-se aqui no canal, você que ainda não é inscrito, deixa o seu like, é muito importante para o nosso crescimento e desenvolvimento aqui nesta plataforma, e que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus.